gente, tudo bem com vocês? Então, antes de começar a falar, eu quero apresentar o meu grupo, que é composto por mim, Ana Clara, Ana Laura, Laurinha, Esté e Júlia. Nosso grupo ficou responsável por falar pela Alta Idade Média, que é um período que ocorreu do século V ao século X. Então, a Ana Laura vai dar uma contextualizadinha para vocês. Oi, gente, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre a Idade Média. A Idade Média é um período que se subdivide em duas partes. A Alta Idade Média, do século V ao século X, que é a sua época gloriosa, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, que é a sua época em que acontecem várias turbulências que geram o seu declínio. Então, a Idade Média, ela se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente. Ou seja, o Império Romano do Ocidente, ele decaiu devido às instabilidades políticas e às invasões bárbaras. Porém, como eu disse, Império Romano do Ocidente, nós temos o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele não sofreu essas invasões bárbaras devido à localização da sua capital, Constantinopla. Ou seja, o Império Romano do Oriente, ele não teve sua queda. E o Império Romano do Oriente, ele ficou conhecido como Império Bizantino. Porém, retomando ao Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras, as pessoas elas foram buscar proteções ao campo, pois as cidades elas estavam sendo invadidas por esses povos bárbaros, né? E aí, com isso, em busca da proteção dos campos, elas tinham relações com os donos dessas terras, ou seja, relações de comitados. Nessas relações, o senhor, ou seja, o dono do campo, o senhor feudal, ele propunha um pedaço de terra e a segurança em troca que essas pessoas pagassem certas taxas de impostos e também em troca que essas pessoas plantassem na plantação do senhor e dessem mais da metade da sua plantação para o senhor feudal. Toda vez que vocês escutarem sobre esse tema, lembrar da pirâmide. Que pirâmide é essa? Vou explicar ela agora. Bom, na base da pirâmide existe o povo, né? Que é a população, a maior parcela da população, na verdade. Qual que é a função dos povos? A função deles é trabalhar. A segunda parte, né, antes do topo, a partir da nobreza. A nobreza ela é responsável por proteger toda a população. No topo da pirâmide estavam o clero, né? Clero, igreja, mesma coisa. O clero era responsável por orar pelas pessoas, né? Fazer orações, porque eles adotaram, né? A sociedade adotou uma filosofia teocêntrica. A gente tem um processo agora que é de vassalagem. Vassalagem, suzerania e vassalagem. Bom, esse processo, na verdade, foi influenciado pela cultura germânica, né, que acabou caminhando junto com essa sociedade. O que acontecia? O vassalo era da pessoa, e em troca ele recebia uma parcela da terra. Tipo assim, não podia ser qualquer coisa, podia ser terra, casamento, sei lá, algum porco, alguma coisa. Eles recebiam em troca disso, em troca dessa coisa que eles recebiam, eles ofereciam proteção ao sucerano. Alguns protagonistas indiscutíveis da dieta medieval eram os cereais, pães, aveias, polenta e o macarrão. Eram os elementos básicos desse tipo de dieta. Os cereais preparados com legumes, enquanto a carne, por ser mais cara, era protagonizada pelos nobres. Tão logo, o homem se deu conta que podia moer certos tipos de cereais e que ao misturá-los com água podia obter uma massa que podia ser cozida ou assada. Surgiu-se então o macarrão, um dos pratos mais populares de todo o mundo moderno, já fazia sucesso na antiguidade. Prova disso é a existência de relatos em textos antigos, que sobre a existência de uma pasta cozida à base de cereais e água. O termo macarrão foi usado na Idade Média para indicar vários tipos de massas. E uma curiosidade é que o brasileiro consome mais de 6 quilos de macarrão por ano. 6 quilos de macarrão por ano. Bom, no início da Alta Idade Média, a higiene ela era bastante precária, o que fazia com que as pessoas tomassem banho somente uma vez ao ano. E esse banho normalmente ele era tomado em datas especiais e específicas, como em casamentos. E já trazendo para essa parte do casamento, nessa época, o casamento para as mulheres era visto como um privilégio. E as mulheres que não conseguiam casar,
as mulheres mais ricas, elas iam para os conventos e viravam freiras, mas já as mulheres mais pobres, elas viravam prostitutas, que nessa época era vista como um mal necessário para poder saciar a luxúria dos homens. E os homens que se sentiam oprimidos e com medo das mulheres traírem eles, compravam o cinto da castidade, que era uma armadura em formato de calcinha que vinha com cadeado. E somente os homens, os maridos delas, tinham a chave para poder abrir. E também nessa época, os atos sexuais só poderiam ser feitos em datas específicas. A Idade Média teve o fim devido às decorrências do renascimento urbano e renascimento comercial. Esses renascimentos se baseiam em resultados de mudanças significativas que aconteceram na Europa, na Baixa Idade Média. Com as novas técnicas agrícolas, passou a se produzir uma maior quantidade de alimentos e assim passou-se a comercializá-los. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Idade Média. É Idade Média mesmo. Você quer Idade Média? Se você não quer, o problema é seu. Agrícolas cresciam. Puta que pariu! Meu Deus! Ai, meu Deus! Minha massa! Ou seja, êxodo urbano. Meu Deus! Não, não é possível!